Fala aí, galera, tudo bom? Bem, hoje nós vamos finalizar a parte do eletromagnetismo, falando em fluxo magnético, tá? É a nossa terceira e última aula, tá? Primeira coisa é lembrar que o fluxo magnético está nos motores, tá? Então, por exemplo, um alternador, tá? Ele tem um fluxo magnético, tá? E aí, como é que funciona, né, esse tipo de motor, tá? O fluxo magnético do extrator é gerado nas bobinas de um campo, né, pela corrente alternada, né, da fonte de alimentação. Pode ser monofásica, né, uma fase só, uma fase e um neutro, né, ou até mesmo trifásica, três fases e um neutro. Portanto, trata-se de um campo magnético cuja intensidade varia, né, continuamente. Pode aumentar, pode diminuir, tá? Tendo uma variação, cuja polaridade é invertida periodicamente. Então, se um lado é positivo e o outro é negativo, depois ele inverte. O que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Então, ele inverte a polaridade, tá? Tá aí o nosso motorzinho, né? Que pode ser um motor tipo um alternador do carro, pode ser uma bomba de piscina, tá? São esses motores elétricos. Bem, a primeira coisa é entender, né, as leis, né, da indução magnética, né? Toda corrente induzida, tá, é originada devido à variação do fluxo magnético, ou seja, eu não preciso agora pegar o fio e ligar na tomada. O movimento do ímã próximo daquele fio condutor vai induzir uma corrente elétrica, tá? E aí, com isso, né, essa indução, né, ela é uma indução que tem uma variação do fluxo magnético, tá? Então, não há corrente induzida se não houver a variação do fluxo magnético. Ou seja, se o ímã parar de se mexer, não existe corrente elétrica, tá? Um exemplozinho de um motor elétrico, né, que pode ser construído, né, com facilidade, é esse aqui. Ele tem dois ímãs, né, um ímã no polo norte, outro no sul, criando as linhas do campo magnético, olha lá, saindo do norte indo para o sul, tá? E esse movimento aqui girando, né, esse enrolamento de fio vai fazer com que a lâmpada vá acender. Então isso aí é um motor bem simples, tá? A gente pode construir no laboratório, tá? A energia mecânica, né, que que aspira, que faz o movimento de giro, né? A aspira se transforma em energia elétrica, tá? E acende a lâmpada. Então tá aí. Esse modelo bem simples, né, baseia-se nos enormes e sofisticados, né, geradores mecânicos como uma usina hidrelétrica, uma termoelétrica, uma energia nuclear, né? Então tudo isso aí, né, deu origem a esses estudos. Bem, importante entender, né, que a gente pode calcular o fluxo magnético, que é chamado de φ, né, pelo produto entre a área, né, de uma superfície e o campo magnético, né, e o cosseno entre eles, tá? Então tá aqui, a gente tem uma área, tá, da superfície, né, aqui tem a normal, perpendicular à superfície, né, e aqui tem as linhas do campo magnético, né? É um campo magnético uniforme, tá? Entender isso, tá? Então, essa indução do campo magnético, né? E tem o ângulo aqui, alfa, beta, que é entre a normal e o campo, tá? Então, a letra grega é a letra φ, tá? E a unidade do fluxo magnético é dado por Weber, tá? No sistema internacional. Então, o fluxo magnético pode ser entendido como sendo o número de linhas de indução que atravessa a superfície. Assim sendo, podemos concluir que quanto maior o número de linhas que atravessa a superfície, maior será o fluxo magnético. Então, eu tenho muita linha, eu tenho um grande fluxo magnético. Se eu tenho pouca linha, eu tenho um fluxo magnético pequeno. Bem, aqui são as situações, né? Se a normal tiver o cosseno for menor que 1, tá? Então, eu vou fazer fluxo é dado pelo campo, multiplicado pela área da superfície, cosseno do ângulo. Se o campo tiver paralela à normal, né, aí o valor aqui é máximo,
é 90 graus, cosseno desculpe, é 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, o fluxo é dado pelo campo vezes a área. E se for perpendicular, né, aí vai ser 0 graus, porque cosseno de 90, né, é 0. Então, não tem fluxo, tá? Bem, vamos para a lei de Lenz, tá? O sentido da corrente induzida é tal que ela origina um fluxo magnético induzido, que se opõe à variação do fluxo magnético, né, denominado indutor. Como é que funciona isso, tá? Eu tenho uma espira, né, circular, né? A gente já sabe que é aquele fio, né? E aí eu aproximo um ímã, tá? Quando eu estou aproximando o ímã, esse primeiro exemplo aqui, eu venho com uma velocidade e aí o norte está para baixo. O ímã não quer, a espira não quer que o ímã penetre, então cria-se um campo magnético oposto à entrada do ímã, né? E aqui está a corrente no sentido, né, anti-horário, tá? Quanto maior a velocidade, mais intensidade de corrente vai girar, tá? Bem, se eu estiver me afastando, o ímã estiver se afastando, né? Ele não quer também que se afaste. Ao mesmo tempo que ele não quer que se aproxime, ele também não quer que se afaste. Então, quando eu tento afastar nessa segunda imagem aqui, o norte está se afastando, cria-se um campo atraindo, né, com o sul, com o norte para cima. E aí, com isso, eu crio de novo uma corrente no mesmo sentido. Bem, se eu estiver afastando o ímã do norte, né, ele não quer que se afaste. E aí eu crio um campo criando aqui o sul, né? O sul induzido. E aí, com isso, o norte fica para baixo, e aí eu giro no sentido, né? Esses dois no sentido horário, esse sentido aqui horário, tá? Esses dois vão no sentido anti-horário, esse sentido horário. Mesma coisa quando eu aproximo o sul. Ele não quer que se aproxime, aí ele cria um campo magnético induzido com o sul, evitando, né, forças repulsivas. E aí, com isso, o norte fica para baixo, e o sentido da corrente também volta a ser o sentido horário. Então, se eu estou tentando entrar com ímã, ele não quer que entre. Se eu estou tentando sair, ele também não quer que afaste, tá? E aí, quanto maior a velocidade, maior a corrente que eu vou ter induzida. Bem, a lei de Faraday, tá? Faraday, em 1831, quando observou que um campo magnético podia induzir um campo elétrico, ou seja, demonstrou que aproximando e afastando um ímã de uma espira, né, de fio condutor, que é o nosso fio, né, tá, a um galvanômetro. O que é um galvanômetro? É aquele amperímetro, né, que consegue fazer leituras de corrente muito baixa, muito pequenininhas, tá? Durante o movimento do ímã, o galvanômetro detecta uma corrente elétrica no fio, tá? E quando o ímã para de se mover, não tem mais corrente nenhuma, também para a corrente, tá? Então, parando o ímã, né, cessa a corrente. Bem, tá aí. Para Faraday, ele descobriu, né, a FEM, a força eletromotriz, o Ezinho. Lembra do Ezinho lá, da bateria? Então, e aí ele deduziu que esse Ezinho, né, era dado pelo fluxo, né, em módulo, né, a variação do fluxo, né, sobre o tempo, né? Que ele observou, tá? Que cada vez maior, quanto mais rápido ocorria a variação do fluxo, né, maior era a minha força eletromotriz. Dessa forma, mais precisa, ele verificou que durante um intervalo de tempo ΔT, o fluxo magnético variava ΔΦ, tá? A variação do fluxo magnético, tá? E aí ele concluiu essa razão entre a variação do fluxo sobre a variação do tempo. A variação do fluxo é Weber, o tempo é segundos, a força eletromotriz é em volts, tá aí, tá? Bem, a gente usa isso muito aí na hidrelétrica, né? A água lá represada, né, com energia potencial gravitacional descendo, virando energia cinética e fazendo a turbina girar. A turbina gira, né, e tem um enrolamento de fio ali, o movimento desse ímã gera um campo elétrico e aí vai pelas linhas de transmissão até a cidade. Bem, é isso aí, gente. Espero que